Olá, eu vou iniciar a apresentação do meu trabalho. Meu nome é Luiz Eduardo de Araújo e eu vou apresentar meu trabalho para a 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Saberes Pedagógicos e Práticas Educativas. O título do meu trabalho é o Processo Formativo do Professor e Concepção de Docentes em Formação Continuada. Inicialmente, gostaria de dizer que essa temática de formação de professores, ela tem os estudos desenvolvidos desde a década de 60, mas a partir de uma intensificação que houve nos anos 70 e 80, foi a partir dos anos 90 que esses debates e a reflexão sobre isso acabaram ganhando maior destaque, principalmente após a publicação da obra Os Professores e Sua Formação, de Novoa. Durante as aulas do professor Álvaro, a partir do texto As Demandas Formativas do Professor de Ciências, de autoria do professor Álvaro Lorenzini Júnior, esse texto propõe uma reflexão acerca das diferentes perspectivas que, do ponto de vista histórico, sustentaram a formação docente. Pelo referencial do Pérez Gomes, o Pérez indica 3 perspectivas: a acadêmica, a da racionalidade técnica e a perspectiva prática. Então, a nossa atividade levantou esses aspectos, e a gente elencou, dos 15 aspectos que foram levantados nesse estudo, nós elegemos 11. Quais foram? O ensino, a aprendizagem, o conhecimento, o papel do professor, o papel do aluno, formação, o currículo, utilizado, os conteúdos escolares, as práticas metodológicas, a avaliação e, por último, o ser professor. Então, a partir desses aspectos, nós elaboramos um instrumento de coleta de dados, que foi um questionário, nos fundamentamos em Bardan, na análise de conteúdo, e determinamos 2 categorias a priori, sendo que cada uma delas foi constituídas por unidades de análise, que nós também definimos a priori. Essas categorias foram definidas considerando os estudos do Phillips e Huberman. O instrumento que nós utilizamos, como eu disse, foi um questionário aplicado com 11 questões de múltipla escolha. Tinham questões inicialmente relacionadas ao professor, a aspectos pessoais dele, de idade e tempo de atuação, obviamente, que eram esses os nossos interesses. Então, cada uma dessas 11 questões, elas tinham 3 alternativas, e era válido apenas uma resposta. Então, essas alternativas também foram colocadas de forma aleatória, então não tinham uma associação que se fazia entre a resposta A, B e C, no que tange às perspectivas que a gente estava querendo apresentar. Então, em cada questão havia uma alternativa, e essa alternativa se referia à visão de aspectos da educação vinculados à perspectiva acadêmica, ou à racionalidade técnica, ou do ponto de vista da perspectiva prática. O questionário foi apresentado a cursistas, são mestrandos regulares, e também alunos especiais. Aplicamos isso no final de uma aula da disciplina de políticas públicas, do programa de mestrado, do programa de pós-graduação em ensino, de mestrado profissional em ensino, de uma universidade aqui do norte do estado do Paraná. Estavam presentes na sala 18 professores, sendo que 17 deles eram vinculados à educação básica e apenas um à educação superior. O tempo que foi dedicado para isso foi em torno de 20 minutos. A maioria deles, inclusive, conseguiu responder dentro desse tempo. Desses 18 participantes, 5 eram homens e 13 mulheres. A idade, a média geral foi 36 anos, e para poder definir essas unidades de análise que a gente queria, somente relativo à faixa etária, a gente criou 3 grupos. O primeiro grupo entre 20 e 30 anos, que eram 6 pessoas. O segundo grupo entre 30 e 40, que eram mais 6. E o terceiro, mais de 40 anos. Eram 3 grupos distintos, com médias de idade variando em torno de 10 anos cada um, 25 anos, 35 e 47. E também fizemos uma análise inicial com relação ao tempo de atuação docência. Então, com relação a isso, no quadro 1 do trabalho, o perfil que a gente identificou, então 5 dos 18 tinham menos de 5 anos de atuação como docente, 4 entre 5 e 10 anos, 7 acima de 10 anos e menos de 15 anos, e por último 2 docentes que tinham mais de 20 anos de atuação.
Então, considerando então o que diz Huberman, né, a organização do ciclo de vida proposto por ele, a gente dividiu então em duas categorias a priori associadas então a essa perspectiva de formação. Então essas foram determinadas tanto pelo tempo de atuação deles na docência, como também pela associação da idade que eles tinham e em relação ao tempo de docência, né? Então esses dados foram organizados em 7 unidades, né, de análise, 3 relacionadas à idade, 4 ao tempo de atuação, e também fizemos uma oitava, que foi uma análise geral com todos os respondentes, né, sem distinção de idade nem tempo de docência. O que nós objetivamos foi observar, né, os padrões de respostas que permitissem, né, a gente identificar que perspectiva de formação dos professores, né, e relacionado inclusive com as suas concepções, que a gente pudesse identificar nas respostas que eles foram dando. Tá? Então esse quadro primeiro, que é o quadro 2, na verdade é o segundo quadro, ele apresenta esse panorama geral. Então nós identificamos em 3 cores. A cor verde relacionada à resposta associada para aqueles que tiveram uma resposta de perspectiva acadêmica, a cor vermelha na racionalidade técnica e a cor amarela indicando uma perspectiva, né, prática, né, sobre a formação docente. A gente pode, já tirando algumas conclusões dessa análise geral, né, para 8 das 11 questões que a gente teve, a perspectiva prática teve mais apontamentos. Tá? No entanto, o aspecto do currículo teve um equilíbrio entre prática e acadêmica, né? E as outras 3 questões apresentaram umas respostas majoritariamente associadas à racionalidade técnica. Né? No aspecto ensino, houve um equilíbrio entre racionalidade técnica e prática e perspectiva prática. Né? Então, de modo geral, foram essas as análises iniciais. Então, esse quadro demonstra isso. Né? Como vocês podem ver, o quadro amarelo da prática, a cor amarela da prática, a vermelha da técnica, a racionalidade técnica e a perspectiva acadêmica na cor verde. Tá? Então é possível que a gente inferir, né, que com relação, né, à formação dos professores, eles têm maior enfoque na perspectiva prática. Tá? Principalmente nas 8 questões: aprendizagem, papel do professor, visão do professor, currículo, conteúdos escolares, as práticas pedagógicas, a avaliação e também no quesito ser professor. Então, embora nesse aspecto aprendizagem tenha predominado, né, a perspectiva prática, ficou significativa a quantidade de respondentes que enfatizaram a racionalidade técnica, né, como a gente pode observar nesse quadro 1. Né? Nesse gráfico 2, em relação às práticas metodológicas, chamou atenção muito a predominância das perspectivas práticas, para 13 dos respondentes. Né? Há então um pouco ainda de indício de perspectiva acadêmica, foram só apenas 4, e uma da racionalidade técnica. Da mesma forma, o gráfico 3 permite observar a predominância do enfoque da racionalidade técnica nos aspectos do ensino, né, que foram 11 respondentes, do conhecimento, que teve 14, e formação docente, também com 14 respondentes. Nesses critérios, a perspectiva acadêmica sequer foi citada. Né? Então, no quadro 3, a gente consegue ilustrar isso. O outro quadro, o outro gráfico, mostra, né, que é possível a gente entender que na perspectiva acadêmica, né, mesmo que ela tenha ficado em segundo lugar, foi relevante no aspecto currículo. Né? Então, na questão do currículo, ficou evidente nesse gráfico 4, que a perspectiva acadêmica ganhou destaque. Né? Então, a gente destaca também os respondentes que disseram assumir concepções relacionadas às 3 perspectivas. Né? Pela ordem que está colocada aí, a prática em primeiro, a acadêmica em segundo e a racionalidade técnica em terceiro. Aí nós partimos para as 2 categorias que nós separamos. Né? Categoria, apresentei até agora do modo geral a resposta, e agora olhando na primeira categoria, né, que é a categoria 1, que a gente fala do tempo de atuação como professor. Tá? Então, a gente tinha 3 grupos, na verdade, menos de 5 anos, entre 5 e 10 anos, entre 10 e 15 anos, desculpa, um quarto grupo
com mais de 20 anos. Tá? Então aqui está a resposta desses 5 respondentes que compuseram os dados da unidade de análise da categoria 1, ou seja, em menos de 5 anos. Tá? Então, é possível a gente perceber que para esse grupo, que é com até 5 anos de magistério, né, há uma certa unanimidade nas respostas, né, apenas na relação à visão que o professor tem do aluno. Né, e aí também predominando a concepção segundo a perspectiva prática. Também na visão prática, né, para 4 dos 5 respondentes, né, nos aspectos relacionados ao papel do professor, o currículo, o conteúdo escolar e a avaliação. Também é possível perceber a predominância da perspectiva da racionalidade técnica. Né? Por outro lado, assim, a gente, principalmente na questão do aspecto da formação docente, que é a questão número 6, né? Fica evidente, né, em vermelho, racionalidade técnica. Há um equilíbrio com uma pequena vantagem da racionalidade técnica em relação às outras, né, no ensino, na aprendizagem e no conhecimento. Esse quadro 4 já indica as respostas da unidade de análise 2 da categoria 1, que seriam o grupo entre 5 e 10 anos de magistério. Tá? Então, nesse quadro é possível a gente perceber diferenças relevantes em 3 aspectos: na concepção de aprendizagem, em relação ao conhecimento e também em relação às práticas metodológicas. O quadro 5, a gente faz a terceira análise da categoria 1, que é com um grupo de respondentes que tem entre 10 e 15 anos de atuação docente. Então, comparando com os 2 grupos anteriores, a gente vê uma semelhança nas respostas em relação ao item 8, né, em relação a 8 dos 11 aspectos questionados. Né? O primeira questão, que é do ensino, o terceiro, que é do conhecimento, o papel do professor, que é questão número 4, a visão do aluno, número 5, formação docente, número 6, conteúdos escolares, número 8, avaliação, número 10, visão geral do professor, a 11. Tá? Então, nesses quesitos, a gente viu semelhança nas respostas. O quadro 6, ele mostra, então, essa quarta análise, né, que só tinham 2 envolvidos, que eram pessoas com mais de 20 anos de magistério. Né? Então, em comparação com as demais unidades que a gente fez, a gente percebeu semelhança nessas respostas, né, em relação a 6, né, dos 11 aspectos que a gente questionou. Né? A resposta a 1, 3, a 1, a 4, a 5, a 7, a 8 e o quesito número 10, que era a avaliação. Nos demais, houve uma divergência nas respostas. Com relação à categoria 2, que aqui agora nós estamos falando na questão da idade, né, nós dividimos em 3 grupos. Né, o primeiro grupo com idade entre 20 e 30, o segundo com idade entre 30 e 40 e o terceiro grupo com mais de 40 anos. Como a gente disse, dos 18 deu 6 para cada um. Tá? Então, nesse quadro 7 aqui, a gente apresentou as respostas, né, da unidade da análise 1, que seria entre 20 e 30 anos, né, dessa segunda categoria de análise que a gente fez. Então, olhando pelo aspecto da idade, né, então, a gente comparando esses dados, né, com a unidade de análise 1 da categoria 1, que foi lá atrás, é possível a gente perceber muita semelhança nas respostas. Né. Permite-se a gente inferir que os poucos anos de carreira têm uma relação direta com a idade dos respondentes. Então, lá na categoria 1, esse padrão de resposta foi encontrado no primeiro grupo que tinha menos de 5 anos de atuação docente. Então, a gente consegue inferir que gente mais jovem tem menos tempo de docência, não é verdade? Então, nesse quadro 8, a gente apresentou as respostas da unidade de 2, que são entre 30 e 40 anos de idade. Tá? Então, fizemos aí nessa sequência também uma comparação com a unidade 2 de análise lá, que foi com 10 e 15 anos, com 5 e 10 anos, e a 3, né, que era de 10 e 15 anos de carreira, para a gente ter uma associação disso. Né? Então, nesse quadro 8, a gente evidenciou que as respostas dessa faixa etária têm relação com as respostas dos envolvidos com tempo de atuação, entre 5 e 15 anos de carreira. Né? Então, é possível a gente perceber nessa comparação entre as 3 unidades, né, que existe muita semelhança nas respostas. Né? Então, é permitido que a gente pode supor que a concepção de quem atua mais tempo na docência tem uma relação direta com a idade mais avançada dos respondentes. Né?
Então, o quadro 9, a gente faz a terceira análise, né, com pessoas acima de 40 anos de idade. Né. Então, nesse grupo eram só 2 respondentes, com mais de 20 anos de carreira, que é o que tinha antes, né. É possível a gente associar esse tempo de atuação com a idade deles. Né. Então, a gente percebe que não há muitas diferenças significativas entre as respostas de quem que permitiu dizer que não tem relação. Por quê? Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de quem tem mais de 40 anos de idade e também quem tem mais de 20 anos de magistério. Né? Então, a gente conseguiu, né, nessa análise, perceber essa associação direta que dá para ser feita entre idade do professor e tempo de atuação docente. Né? Então, finalizando, a gente evidenciou que o professor de início de carreira tende a se espelhar mais nos modelos de professores que eles tiveram e pelos quais eles nutriram respeito, admiração, inclusive até se inspiraram para ser professor. Né? Então, jovens professores, tanto em idade como em tempo de atuação, em tese, eles se espelham nesses professores, né, que tiveram com eles um tempo mais recente de atuação e onde eles começaram a prestar atenção. Né? Então é possível perceber que esses professores, que são modelos, né, desses jovens, ainda atuem dentro de uma perspectiva acadêmica, o que foi o que nós tivemos mais de resposta com eles. Né? E, então uma atuação metodológica, né, aulas mais expositivas, né, no modelo tradicional. Né? Então ainda há um longo tempo para que a perspectiva prática, que é a perspectiva mais moderna, né, segundo esses autores, ela seja predominante na carreira dos professores. Então a gente entende que vai levar um certo tempo ainda. Então isso pode explicar a relativa significância das respostas, né, dentro da perspectiva acadêmica, num aspecto de práticas metodológicas que eles responderam. Então, concluindo, o tempo de docência e a idade cronológica, elas podem realmente ser categorias aplicáveis na análise das perspectivas de formação docente. Né? Então, o questionário validou essa tese de que há uma associação entre idade, né, e tempo de atuação. As referências que a gente utilizou, concluindo, né, que os professores reconhecem, né, que a formação é fundamental para a profissão docente. Então, as referências que a gente utilizou foram essas que estão na tela e que foram apresentadas no nosso trabalho. Muito obrigado.